Cara, que jogo ontem, que jogo realmente, acho que para quem aprecia o futebol, né, tivemos vários cenários, né, no jogo de ontem, e aquilo que eu dizia ontem aqui ainda antes da partida, que o Cruzeiro precisava de voltar a ser aquele Cruzeiro de tentar fazer o seu jogo, mesmo diante do Flamengo, e acho que o Cruzeiro conseguiu. A gente pessoal, a mídia mineira discutindo, né, esse jogo entre Flamengo e Cruzeiro, né? Para muitos, um dos melhores jogos da competição, né? Sem sombra de dúvida, foi um grande jogo, né? Mas eu acho que o Flamengo merecia a vitória, pessoal, pelo volume de jogo, né? Pelas oportunidades criadas, né? Eu acho que o Flamengo merecia a vitória. Claro, não foi aquele jogo onde o torcedor do Flamengo, tanto acreditava, né, no massacre do Flamengo. Pessoal, nem sempre vai ser assim, né? Às vezes vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo trocado, mesmo como a imprensa aí mineira debatendo, né? E outra coisa, eles sabem que não é fácil vir no Maracanã e arrancar o empate do Flamengo, né? Apesar dos últimos jogos aí, o Flamengo com 3 empates, né? Grêmio, Vasco e Cruzeiro. Mas o importante, pessoal, é se manter no topo, né? Se manter na parte de cima da tabela. A gente sabe que o campeonato é longo, o campeonato é complicado, o campeonato é difícil, mas tá lá. Flamengo no topo da classificação, os mineiros fazendo vários elogios ao Flamengo, na verdade se rendendo ao Flamengo, porque eles sabem que o Flamengo hoje tá em outro patamar. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, os donos da bola de Minas, TV Band de Minas, o link tá na descrição. Vamos acompanhar. Vencer o jogo. Quando eu disse ontem aqui que o Cruzeiro tinha argumentos no campeonato para vencer o Flamengo, muita gente deu risada e foi lá debochar da postagem no meu Instagram. Espero que você apareça no dia de hoje e vá lá também comentar, reconhecendo o seu erro. E eu sou que nem o Valu. Eu não esqueço, eu sou rancoroso. Não, eu não sou rancoroso. Ah, eu sou. Eu não guardo. Não, eu guardo emoções, eu guardo nomes e datas. Isso não é ser rancor. Eu sou uma base de dados. Eu guardo nomes e datas. Eu guardo datas, eu guardo fatos, mas não sou rancoroso. Não sou. Eu sou e pago no débito. No débito. No débito. E uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, quando fizer parceria comercial, faz contrato. Ah, tudo bonitinho. Viu? Se você sair isso aqui, vão falar no seu. Ou então você devolve o dinheiro para ter sossego. Pois não, meu filho? Oi, meu querido. O Cruzeiro disputou até agora, até o momento, 33 pontos contra o G8. 33. Ganhou 27. Nossa. Contra o G8, se bobear nem o campeão brasileiro, né? Quando bateu o campeão brasileiro. O Cruzeiro disputou 33 pontos. Foi o time que ganhou mais pontos no G8? É o time que ganhou mais pontos jogando no G8. Velho, o Cruzeiro tem vitória pra cima de Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Mirassol, 2 em cima do Bahia, uma no São Paulo e uma no Fluminense. Ele não perdeu pro G8. Ele tem ainda o empate contra o Flamengo, o empate contra o Mirassol e o empate contra o São Paulo. Ele não perdeu para o G8. Então, se o campeonato fosse disputado entre os melhores do Campeonato Brasileiro, um octagonal, nossa, saudade, hein? Que esse campeonato mineiro que ia empurrando pro hexagonal, depois virava hexagonal, depois quadrangular final. E aí tinha até final. O Guarani tinha chance. Até o Guarani tinha chance. Se fosse um octagonal, o Cruzeiro era líder disparado do campeonato. Líder disparado do campeonato. Então é impressionante a campanha que o Cruzeiro vem fazendo. É uma prova que organização, um time bem treinado, um time bem trabalhado, um exercício de encaixe muito bem feito, um entendimento de todos, é capaz, eu não estou dizendo que vai ser capaz, mas é capaz de bater o dinheiro, de bater somente, são os times mais ricos, não vamos competir. Vai competir sim. E o Cruzeiro tem provado rodada após rodada. Velho, o jogo que o Cruzeiro fez ontem, eu reafirmo o que eu falei. Se fosse por pontos, se fosse um box, o Cruzeiro era o vencedor da partida. Eu vejo o Cruzeiro melhor que o Flamengo em boa parte do jogo. Foi trocação, foi disputado, foi um jogo físico, muito físico. Concordo com o Felipe Luiz quando ele fala que foi
com estilo europeu. O que é o estilo europeu? De muita intensidade o tempo todo, muita marcação. Toda a bola estava viva, não tinha a bola mortinha. Ah, não, gira a bola aí. Não tinha gira a bola aí por nada, não, velho. Então foi um jogaço, foi uma grande partida. E o Cruzeiro, mais uma vez, reforçando que com um time bem preparado, organizado, com capacidade técnica e entrega e entendimento dos objetivos, é capaz sim de vencer a bufunfa, o dinheirinho. Ô Luciano, eu quero ouvir você, ouvir o Thiago Fernandes também, mas o futebol brasileiro, se nós olharmos para o dinheiro que hoje é colocado nos principais clubes e pelas SAFs que são feitas, que colocam dinheiro e montam elencos mais caros, né? E em tese mais qualificados, o nosso nível de futebol subiu, né? Tanto que se você olhar para o continente hoje, né? O Atlético final de Libertadores, os brasileiros ganhando Libertadores, o Cruzeiro chegou em final de Sul-Americano, o Atlético agora numa semifinal de Sul-Americano, então os brasileiros sempre sobressaindo em cima dos times dos outros países. Onde eu estou querendo chegar com isso? O futebol ganha em qualidade, mas com o nome ninguém joga. Só com o nome. Você tem que ter qualidade, você tem que ter um elenco qualificado, mas se você tiver um elenco qualificado, mas se for de quem joga só com o nome e não responde nisso que o Elton chamou a atenção, que o Felipe Luiz destacou ontem na coletiva, não tem jogo, cara. Seu time não vai ganhar de ninguém. Se não se matar em campo, correr mais que o adversário, mesmo com qualidade, você não vai conseguir ganhar seus jogos. O Flamengo tem muita qualidade no elenco, muita qualidade, mas ele teve que se igualar na intensidade com o Cruzeiro e nem assim ele conseguiu ganhar do Cruzeiro. Por quê? Porque para mim o Cruzeiro foi mais ajustado, mais organizado, correu mais que o Flamengo e por isso, na minha opinião, mereceu ganhar. Você acha que tem disso? Time que tem jogador, que tem elenco, que quer jogar só com o nome, não vai chegar? Principalmente em pontos corridos, Everton. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É um jogo que... Também tô com saudade, Thiago. A gente conversa. É um jogo que tá rolando. Fala muito do que é o Leonardo Jardim no Cruzeiro hoje, né? Sobre como o Leonardo Jardim conseguiu fazer com esse elenco do Cruzeiro exigir que jogadores tenham um nível de concentração tão elevado na maioria das partidas. Logicamente, nem todos os jogos os jogadores vão conseguir ter esse nível de concentração como aconteceu ontem. A gente lembra de algumas partidas do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro em que a maior parte dos jogadores estava abaixo, mas isso foi exceção, como no jogo contra o Vasco. A partida contra o Vasco foi uma exceção em relação à concentração dos atletas, a nível técnico, a nível de coletividade também do time. Foi um grande jogo ontem no Maracanã. Esses números que o Elton trouxe são números assim que retratam o que é esse Cruzeiro hoje, do técnico Leonardo Jardim. Se bobear, não fiz a conta aqui, nem quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro em 2003, 13 e 14, esse grau de excelência contra o G8, né? Se bobear, eu lembro que o time de 2013 tropeçava muito contra equipes que estavam na parte inferior da tabela, mas assim, impressionante os números. 27 pontos em 33 contra equipes que estão no G8. Foi um jogo que o Cruzeiro estava com um nível de concentração muito alto. Às vezes faltava uma figura no ataque, principalmente nos contra-ataques, para conversar mais ali com o Matheus Pereira e também com o Caio Jorge. O Cruzeiro chegava em muitos momentos e faltava um outro elemento. E quem seria esse outro elemento? Mais um atacante. Ontem, o Cruzeiro não teve o criticado Wanderson, que para esse perfil de jogo no Maracanã, em que o atacante tem que acompanhar o lateral e que tem que ter fôlego para contra-atacar, o Wanderson fez falta ontem. E não tendo o Wanderson, foi o Matheus Henrique. Então, peraí. Então, você quer dizer que a escalação do Jardim, você contesta? Você teria colocado um outro atacante para fazer esse embate? Não, talvez substituir mais cedo no segundo tempo. Eu acho que o Matheus Henrique estava fazendo um bom jogo, mas ele não tem o perfil de chegada. Cara, o Felipe Luiz falou disso na coletiva. Sobre substituir ou não. E eu tô com ele. E eu também tô. Sabe por quê, Lu? Num jogo de estratégia, você mexe uma peça de estratégia, mas foi muito bem estudado. O Felipe Luiz estudou muito bem o Cruzeiro e o contrário, obviamente, aconteceu. Cara, uma mexida no tabuleiro ali, Thiagueira, errada.
aí pode azedar a garrafa. O Christian sai, só antes do Thiago, porque ele não tá aguentando mais nem falar. Mas só para assim finalizar, uma mexida certa também você pode matar o adversário. Eu falo isso porque que você faria? poderia explorar as costas do Varela. O Matheus Henrique tinha um espaço ali nas costas do Você tiraria Varela. o Matheus e colocaria quem? Eu apenas Matheus colocaria Henrique. o Sinisterra mais cedo ou o próprio Arroio em relação ao Matheus Sinisterra Henrique. entra aos 30 37 minutos mais ou menos. Bem tarde. 20 minutos do segundo tempo, acho que tava uma situação ali Ele entra antes possível da expulsão, de alteração. A 37 é a expulsão. Ele entra um pouquinho antes. Eu acho que ali verdade. seria por volta de 20 minutos uma possível mudança ali do Sinisterra ou Arroio no lugar do Matheus Henrique para explorar as costas do Varela e o Cruzeiro ter mais um elemento para contra-atacar. O Matheus Henrique já não tinha perna e nem o Christian, que chegou muito no primeiro tempo. Acho que seria só essa mudança básica. Faltou esse terceiro elemento ali no ataque para chegar com mais precisão ali, para quem sabe finalizar. E o Cruzeiro conseguiu uma importante vitória. Mas, Everton, de uma forma geral, um grande jogo. Um bom resultado para o Cruzeiro, sim. O Cruzeiro continua vivo. Favoritos, Flamengo e Palmeiras, mas o Cruzeiro está na briga. Diferentemente do Lula. E o Flamengo, eu acho que faltou, pessoal, sabe quem? Pedro, né? Ok, Carrascal jogando muita bola, né? Jogando bem. Samuel Lino teve um pouco abaixo. Gonzalo Plata, mais ou menos. Mais Pedro, pessoal, é aquele atacante que no jogo desse aí, o cara veio botar Pedro já aos 30 e pouco do segundo tempo. Então, pra mim, eu não contei que Pedro jogou ontem, né? Pra mim, eu colocava Pedro para iniciar o jogo. É jogo grande, é jogo que tem responsabilidade. Por exemplo, ele colocou o Bruno Henrique, e pra mim hoje, Bruno Henrique não merece ficar à frente de Pedro em nada. Eu jamais vou contestar o Jardim pra vocês. Por quê? Porque o Jardim, cara, ele é maravilhoso. Ele é simplesmente maravilhoso. Até quando o Jardim erra, Luciano, ele tá acertando. Porque ele é um monstro. Tudo que ele faz nesse Cruzeiro, tudo que ele consegue montar e fazer com que esse time jogue, é perfeito praticamente. Eu simplesmente deixei ontem, mais uma vez depois de ver o jogo, deixei o jogo apaixonado pelo Leonardo Jardim. Impressionante a capacidade que ele tem para fazer com que alguns jogadores que a gente não imagina consigam render. E eu gostei do Matheus Henrique no jogo de ontem. Sim. Eu achei que ele jogou pra cacete. A forma como o Jardim escolheu e adotou para colocar o Matheus Henrique nessa equipe, para mim foi a mais interessante possível. Ó, de verdade, velho, eu teria entrado, e eu falei isso aqui ontem, com o Arroio no lugar do Wanderson. Mas depois de ver o jogo de ontem, eu percebi que eu estava errado. O Jardim sempre está certo, está um passo à frente de todo mundo e conhece muito de futebol. Não à toa ele é o melhor técnico do futebol brasileiro atualmente. Mas só encerrou assim secamente? Mas eu acabei de encerrar falando que ele é o melhor técnico do futebol brasileiro. Olha, eu falei hoje lá na rádio, vou repetir aqui, para você, torcedor do Cruzeiro. Muita atenção. Pessoal, eu só não concordo aí com essa opinião que hoje Leonardo Jardim é o melhor treinador do futebol brasileiro. Acho que não. Ele é um bom treinador, é um excelente treinador, sem sombra de dúvida. Isso aí, contra os fatos, não há argumentos, né? É um cara que está bastante adaptado ao futebol brasileiro. É um cara que vem fazendo um bom trabalho com o Cruzeiro, né? Mas eu acho que também Felipe Luiz, pelo seu primeiro ano frente ao Flamengo, né? Vale ressaltar que é o primeiro ano de Felipe Luiz. Vale ressaltar que é o primeiro campeonato brasileiro de Felipe Luiz. Vale ressaltar que são as primeiras passadas de Felipe Luiz, pessoal. A verdade é essa, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que Felipe Luiz também merece uma atenção aí redobrada, né? E eu acho, não, tenho certeza que Felipe Luiz vai ser o grande treinador do futebol brasileiro. Sobre esse jogo aí, foi um grande jogo. Inclusive, eu acho que, para mim, o Flamengo merecia melhores resultados. Para mim, o Flamengo merecia uma vitória. Inclusive, apesar de Felipe Luiz ser um grande treinador, ele tem sorte, né? Tem sorte porque o elenco do Flamengo é tão qualificado. E quando ele erra, pessoal, ele acerta. É que, para mim, Felipe Luiz errou. Felipe Luiz errou primeiro na sua escalação, que para mim deveria ter sido colocado ali Pedro. Pedro merecia ter sido jogado titular. E depois
depois, ok, não colocou o Pedro, a gente sabe que talvez, por questão, não sei por que foi que ele não colocou o Pedro, né? Mas eu acho que Pedro deveria ter entrado antes, no segundo tempo, já que ele não colocou no início. E a gente fica se perguntando, né? Por que ele não coloca Pedro, pessoal? Por que será, né? Eu acho que Felipe Luiz, mesmo quando ele erra, ele vai acertar porque tem um banco qualificado, né? Tem jogadores ali no banco de reserva que, queira ou não queira, se ele errar, ele vai acertar. Mas eu não concordo de Bruno Henrique entrar e Pedro não. Ok, eu também concordo, eu sei que eu não sou doido, né? Bruno Henrique entrou no setor do campo que é totalmente diferente, né, de Pedro. Bruno Henrique entrou no lugar de Samuel Lino, entrou pela ponta. E Pedro tem que entrar centralizado, é o cara 9, né? Mas, já que ele queria fazer essa substituição, tirasse Samuel Lino, colocasse Gonzalo Plata pelas pontas, o Carrascal naquele setor e botasse Pedro centralizado, né? Eu acho que um jogo desse tamanho aí não poderia ter faltado Pedro. Não poderia, pessoal. Pedro é aquele cara que coloca a bola para dentro e a bola ficou rodando muitas vezes ali, podemos dizer, a área do Cruzeiro, e não tinha aquele cara para colocar a bola para dentro. E outra coisa, pessoal, quando você tem um atacante de qualidade ali no seu pé, por exemplo, Fabrício Bruno e o outro zagueiro do Cruzeiro, né? Quando você tem um atacante ali de qualidade, né? Um atacante que, se você vacilar, o Palmeiras, inclusive, encostou ali no Flamengo, né? Palmeiras encostando. Mas é como eu vinha dizendo, se você tiver um atacante de qualidade nesse setor de campo, o torcedor sabe que se vacilar, o Flamengo vai dominar. O Flamengo vai massacrar. O Flamengo vai tentar achar as melhores situações de jogo para Pedro, né? Então, eu acho que Pedro deveria ter jogado esse jogo, né? Ok, a gente vai ver agora, né, como vai continuar a sequência. O Flamengo vai enfrentar o Bahia, né? Outro jogo decisivo, um jogo complicado, um jogo onde a grama, vocês viram a reclamação de Abel Ferreira, terrível, a grama terrível, e a gente espera aí que tenha dado meio de uma maquiada lá, né, pessoal, para não atrapalhar tanto. Claro, inclusive, Rogério Ceni, né, ainda tem essa ideia, né, que o Bahia sai jogando, o Bahia toca a bola, assim como o Flamengo, né, então vai ser um grande jogo também, né, Bahia e Flamengo. A gente espera que o Flamengo não está fazendo bons jogos em casa, né, o Flamengo, mas a gente espera que faça bons jogos fora de casa, né, e consiga boas vitórias fora de casa, né. Tomara, né, tomara, porque o Flamengo precisa recuperar esses pontos, né? Pontos perdidos em casa, recupera fora, né. E uma coisa aí que a imprensa mineira falou aí, que eu também concordo, né, o Cruzeiro é o Robin Hood, né, tira dos grandes para dar aos pequenos, né. Ele tá fazendo boa campanha, né, contra os grandes, né, contra Palmeiras, contra Flamengo, né. Inclusive pega o Palmeiras novamente, mas ele tira dos grandes e dá aos pequenos. Então aí já define para você não ser campeão, a chance é gigante, né. Você tem que fazer boa campanha contra os pequenos e boa campanha contra os grandes, né. É o que o Flamengo tá fazendo, né. O Flamengo perdeu e empatou, principalmente esses últimos 3 jogos aí, que poderia ser o quê? Mais 6 pontos na conta do Flamengo, né? O Flamengo já poderia estar colocando terror aí nos rivais, né? Botando uma grande vantagem de pontos, mas infelizmente empatou contra o Grêmio, que a gente não esperava. Empatou contra o Vasco, que a gente não esperava. Aí, o Vasco até mais ou menos, porque o Flamengo poupando jogadores, né? E muito palmeirense, não, porque o Palmeiras não poupou ninguém contra o Vasco, né? Tem que ver isso. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.